Então, se o jovem cristão se considerar morto para o pecado, ele vai querer os prazeres da Babilônia? Não. Ele vai querer a luxúria da Babilônia? Não. Ele vai querer a devassidão da Babilônia? Também não. Ele vai querer a libertinagem da Babilônia? Não. Então pense comigo, jovem cristão, moça, rapaz, é um lindo templo do Espírito Santo. Você não pode se entregar para qualquer coisa neste mundo. E nós vamos falar isso. Vamos lá. Deus entregou. Agora nós vamos seguindo aí. Versículo 3. Vamos lá. E disse o rei Aspenaz. Só um minuto. Agora veja bem, Deus entregou também tem uma questão. Por que Deus o entregou? Deus entregou por causa do pecado. É isso que eu tenho que frisar aqui. O texto de Daniel, ele relata que os jovens foram para a Babilônia. Mas se você pegar Jeremias, se você pegar Ezequiel, esses profetas vão deixar claro, como já estava lá em Deuteronômio 28, que se não cumprissem com a palavra de Deus, seriam entregues para outros povos. Isso. Ou seja, qual a causa, pastor Zé, deles irem para a Babilônia? O pecado. Exatamente. Qual a causa deles irem para a Babilônia? Desobediência a Deus. Quando você não vive conforme a palavra de Deus, quando o pecado te domina, aí o Senhor Deus traz a punição. É verdade. Então, muito cuidado para você, jovem, não trazer o pecado para a sua vida e ver essas consequências. Deus é quem entrega. Então, veja bem, o pecado de Israel fez com que Deus entregasse o rei de Israel, o maior símbolo do povo de Deus, e também entregasse os vasos santos. Não entregue aquilo que é santo para o mundo, para a Babilônia, moça, rapaz. Sirva a Deus com sinceridade e com fidelidade. Agora imaginem bem, o povo da promessa, o povo da bênção, o povo que Deus prometeu que eles seriam cabeças. O povo seria cabeça e não cauda. Agora estavam escravizados lá na Babilônia. Que triste. Tudo por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Gente, o pecado, não caia na lábia do pecado. O pecado, todas as vezes que você lê Bíblia, como diz Paulo em Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, foram expulsos Do Éden. do Éden. Capítulo 7 de Josué. Acã pecou e morreu. Sim ou não? Não é assim que a Bíblia diz? Nadab e Abiú pecaram, foram mortos. Judas pecou, traiu Jesus, se suicidou e morreu. Isso, Ananias Ou e seja, Safira. Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, pecaram com mentira, morreram. A Bíblia está mostrando que quem peca morre. Pecado é uma propaganda enganosa. O pecado é uma propaganda enganosa e tem jovem. Olha pra cá. Pense comigo, jovem. Não aceite o convite para ir para balada, não aceite convite para bebedeira, não aceite convite para droga. As pessoas, elas te convidam para esses momentos, mas quando você está na lama e se acaba, ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de você. Obedeça seus pais, escute sua mãe, escute seu pai, seja fiel. E você está lá em Efésios 6, 1-3. E você vai ter mandamento com promessa. Com prosperidade. Escute. Escute o que eu estou dizendo. Pense comigo. Então Deus entregou. Vamos lá. Leia agora. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Muito bem. Você tem a palavra eunuco, que o conceito parece hebraico é saris. Para o hebraico é saris. Mas é bom entender que alguns dizem que esse Aspenaz eu tornarei proeminente ou salpicado, que era o oficial de Nabucodonosor. Alguns chegam a dizer que ele era castrado, que ele teve os membros amputados, ou membro amputado, né? Diziam que ele era eunuco. Só que é muito bom, veja bem Gênesis 37, vamos ver aí. Gênesis 37, capítulo 37. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Vamos lá. 37. Versículo. Primeiro. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu O pai. 37 primeiro, né? É. Então vamos lá para o 39. 39 primeiro. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas. O que tu já pegou aí? Eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ele era o quê? O Potifar? Eunuco. Ele era capitão da guarda, ele era o quê? Eunuco de Faraó. Ele era eunuco de Faraó, não era? Isso. E aí, se vocês analisarem, esse eunuco era castrado ou era
macho mesmo original? Macho original, ele era Por quê? casado. Porque ele era casado. Então veja que a palavra eunuco, aqui no texto bíblico, ela não está dando a ideia de castração. Sim. Ok? Não está dando a ideia. Aí o pessoal diz, mas todos eram castrados. Você vê que esse título aqui era um título oficial. E não estava se referindo a uma pessoa castrada. Porque o Potifar era o quê? Casado. Era casado. Mas eles dizem que Aspenaz era castrado e também os 4 jovens. Ou seja, aí o jovem diz assim, era fácil para Daniel. Não é assim? Ei, jovem, moça, rapaz. Aí vamos dizer assim, era fácil para Daniel. Por que era fácil para Daniel? Se eles têm essa ideia aqui. Que a maioria dos comentadores dizem que ele era castrado. Mas eu estou mostrando aqui que pode ter refutação, porque o Potifar, ele era casado e não era castrado. Não era castrado. E mesmo se fosse, as tentações da Babilônia não se centravam só em orgias, em sexo, não. Isso. A gente tem que frisar também que Nabucodonosor levou os jovens para capacitá-los, para colocarem eles os mais altos cargos, e isso para perverter a mente de um jovem que se diz crente, cristão, servo do Senhor, como eles eram judeus, na verdade. Isso é muito rápido. É uma tentação grandiosa, porque o que mais se queria naquela época, principalmente no contexto de Babilônia, e hoje atualmente também, é fama, poder, reconhecimento, são esses lugares grandiosos. Então olha para cá, Daniel. O que ele está dizendo aqui é que pecado não é só sexo. E a gente pensa que é só sexo. Inclusive, às vezes nós somos criticados, os pentecostais, que só pregam sobre sexo. Mas tem muitos homens que estão assumindo a liderança da igreja que não vão para o céu, porque são corrompidos pelo poder, pela ganância do dinheiro. Isso. Né? Assim, pela luxúria. Também. Tem muitos que são... Tem obreiro aí que quem tira ele não é o dinheiro, nem o sexo, é a bebida. Tem também o falso. Olha para cá, o que é falso, o que é mentiroso, também não vai para o céu. Verdade. Ou seja, o que o jovem Magno está dizendo aqui é que não é só sexo. E caso eles fossem castrados, tinha muitas outras coisas que Daniel poderia ser levado a cair. Isso. Mas eles mantiveram a postura de homens de Deus e de fidelidade. É disso que a nossa lição hoje vai tratar para nós. Então veja bem, aqui você pode observar que esses jovens... eles estavam em um ambiente tentador, em um ambiente que tinha todo tipo de proposta, todo tipo de ambição, todo tipo de glória, todo tipo de inveja, todo tipo de tentação. Na verdade, esses jovens aqui eram para serem tristes, era para viverem reclamando, falando mal de Deus, mas foi nesse ambiente que eles provaram a verdadeira fé que tinha pelo lado de dentro. Eita glória! Rapaz, é bom, né?